Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das cenas mais intensas e emocionantes de toda a Semana Santa, a última ceia. Mas olha, o nosso foco não vai ser só nos acontecimentos, sabe? A gente vai tentar entender as lições profundas que estão ali, sobre amor, sobre as nossas falhas e, acredite, sobre glória. É o coração da Terça-feira Santa. Vamos começar por aqui. Imagina a cena. Jesus está à mesa com os seus amigos mais próximos. É um momento de comunhão, de intimidade, de paz. Só que essa paz está com os minutos contados. Uma revelação totalmente chocante está prestes a acontecer e vai testar todo mundo que está ali. É que muito antes de qualquer sofrimento físico, sabe, antes da cruz, dos cravos, Jesus viveu o que a gente pode chamar de uma paixão do coração, uma dor profunda que não foi causada por inimigos distantes, mas pela traição e pela negação daqueles que eram os mais próximos dele. Agora, tenta sentir o peso dessas palavras caindo sobre a mesa. Aquele ambiente de amizade, de repente, vira um lugar de confusão, de tensão. Os discípulos começam a olhar uns para os outros sem entender nada. Quem seria capaz de fazer uma coisa dessas? É um choque. Então, precisamos olhar para a figura de Judas. E aqui, a ideia não é só apontá-lo como o vilão da história, mas enxergá-lo como essa figura central de um drama espiritual imenso. A história dele é um alerta muito sério sobre o que acontece quando um coração decide se fechar para o amor. E olha que incrível a atitude de Jesus. Ele não aponta o dedo, não expulsa Judas, pelo contrário, ele oferece um pedaço de pão, que era um gesto de honra, de amizade. Era, na verdade, um último e poderoso chamado ao coração de Judas, um sinal de que Jesus o amou até o fim. Essa frase é curta, quase jornalística, mas ela é devastadora. Judas recebe o gesto de amor, mas a decisão dele já está tomada. Ele se levanta e sai. Ele abandona a luz daquela ceia. E é aqui que a gente entende o ponto. A frase "era noite" não é só sobre o horário, sobre o relógio. É um verdadeiro diagnóstico espiritual. Significa que um coração se fechou de vez, escolheu o isolamento e se endureceu contra o amor que, até o último segundo, estava sendo oferecido. Agora, em total contraste com Judas, a gente encontra Pedro. A falha de Pedro, que a gente sabe que vai acontecer, não vem de um coração duro, maldoso. Vem de um tipo bem diferente de fraqueza, uma fraqueza que talvez seja mais familiar para nós. Vamos ver isso. Essa conversa aqui revela tudo. Pedro é apaixonado, é intenso, é sincero no que ele fala. Eu dou a minha vida por ti. Só que ele é ingênuo, ele confia demais na própria força. Uma força que Jesus já sabe com toda certeza que vai desmoronar sob pressão. Então, aqui está a diferença fundamental. A queda de Pedro vem da fraqueza, do medo, do excesso de confiança em si mesmo. Não da malícia, não de um coração que rejeitou Jesus. Essa fraqueza precisava vir à tona para que ele pudesse aprender a confiar não em si, mas na graça de Deus. Só assim ele se tornaria a rocha que deveria ser. E isso nos leva, finalmente, à lição mais poderosa e, sinceramente, mais contraintuitiva da Terça-feira Santa. O que acontece exatamente no momento em que a traição se concretiza? Vamos pensar um pouco. O traidor acabou de sair da sala para vender o amigo. O que a gente esperaria? Tristeza, raiva, talvez desespero, né? Mas o que Jesus diz logo em seguida é algo completamente inesperado, que vira a nossa lógica de cabeça para baixo. Para pensar nisso. No momento exato em que Judas sai para consumar a traição, Jesus não declara a sua derrota, mas a sua glorificação. Ele enxerga o triunfo bem no meio da falha humana mais terrível. E esta é a lição suprema do amor, gente. A glória de Deus, a glória de Jesus, não se parece com poder, com força, com vitória humana. Ela se revela no amor que se entrega por completo, sem reservas, mesmo quando é traído. É na entrega total que o poder de Deus se manifesta. Certo, mas e daí? O que esse drama de 2 milênios atrás tem a ver com a nossa vida hoje? Bom, Judas e Pedro acabam se tornando um espelho para a gente olhar as nossas próprias falhas. Olha só a diferença gritante. Judas e Pedro representam duas respostas que a gente pode dar quando erra. Um caminho é o do isolamento, do coração duro, que leva ao desespero. O outro, mesmo que comece com a fraqueza, passa pelo arrependimento e leva de volta para a comunhão. Essa cena, então, nos convida a uma reflexão muito honesta. Quando a gente falha, quando a gente tropeça, a nossa tendência é se isolar na escuridão, se fechar como Judas, ou a gente se permite chorar o nosso erro e buscar o caminho de volta, como Pedro.
Porque, no fim das contas, a mensagem mais forte da Terça-feira Santa não é sobre o tamanho da nossa fraqueza, mas sobre a natureza do amor de Deus que reage de um jeito que a gente simplesmente não espera. E esse é o ponto central. Jesus sabia. Ele conhecia a escuridão que estava crescendo no coração de Judas e a fraqueza que dominaria Pedro. E mesmo sabendo, ele amou os dois. O amor dele não muda, está sempre ali, oferecendo um caminho de volta, não importa o quão longe a gente tenha ido. E é por isso que essa história tão antiga nos faz um convite muito atual. É um convite para a gente ser mais humilde, para não confiar só na nossa própria força, para não cair no beco sem saída do desespero de Judas. É um convite para a gente se deixar encontrar por esse amor e simplesmente recomeçar. E a gente termina com essa reflexão. Diante de um amor que insiste tanto, que cura, a verdadeira questão não é se a gente é bom o suficiente para ele. A questão é, a gente está disposto a se abrir e deixar esse amor entrar? Como a gente pode permitir que ele cure as nossas falhas e as transforme num novo começo?